para que nós, médicos, né, espalhados aí por esse Brasil afora e até fora do Brasil também, para que nós possamos oferecer um atendimento de mais qualidade para os nossos pacientes. Estamos começando mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Esse aqui é um programa feito para o médico que atua como um clínico geral, que atua como médico de família, que atua em uma outra especialidade, ginecologia, nutrologia, medicina do esporte, enfim, né? Em alguma atuação médica e atende pacientes com doenças endócrinas. Se você é um médico que se interessa pela especialidade, que quer atender melhor os seus pacientes com doenças endócrinas do dia a dia, né? Se você quer se sentir mais seguro, mais preparado, gente, se é esse o seu caso, seja muito bem-vindo. Você está no lugar certo, porque esse programa aqui, ele existe para você ver que é possível sim diagnosticar e tratar as doenças endócrinas frequentes no dia a dia, né, como diabetes, obesidade, doenças da tireoide e tantas outras, de um jeito simples. E olha, isso daí pode mudar completamente a sua vida profissional. Então, é o seguinte, o meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista há 18 anos e eu ensino qualquer médico, mesmo aquele que não teve oportunidade de fazer residência, mesmo aquele que não é endocrinologista, a abordar as principais doenças endócrinas com segurança. E olha, o nosso tema de hoje é: o que todo médico precisa saber sobre o câncer de tireoide? Então, é isso mesmo. Hoje aqui a gente vai falar sobre o câncer de tireoide de uma forma assim que você realmente entenda, né? Para que você realmente perca aquele bloqueio na hora de atender os pacientes, né? Na hora de no seu dia a dia, na sua prática ali, para você ter facilidade, para você ter destreza, né? Para você se sentir seguro, né? Na hora de conduzir o seu paciente. Então, são coisas assim, o que eu vou falar aqui são aspectos práticos, são coisas do dia a dia, para que realmente, assim, você destrave esses aspectos aí, né, na sua atuação. E aqui também eu vou responder as dúvidas, né, que o pessoal vem me mandando aí ultimamente, né? Eu recebi dúvida no direct, recebi dúvida lá nos stories, recebi dúvida em vários caminhos aí. Então, a gente vai aproveitar essa oportunidade também para esclarecer as dúvidas. E eu aproveito para dizer assim que eu adoro a interação, que é tipo essa coisa da gente interagir, sabe? De você conversar comigo, esse negócio é bom demais. Então, assim, se você tem dúvida, sugestão, comentário, olha, se você quer conversar comigo, o canal tá aberto, tá bom? E se você ainda não está inscrito, se inscreve, porque o canal é totalmente dedicado para o médico que quer estar interessado em atender os seus pacientes com doenças endócrinas, né, de uma forma segura, de uma forma atualizada, tá bom? E outra coisa que eu também quero te pedir é para você compartilhar esse vídeo aqui, deixar o seu like, independente de qual rede social que você está me acompanhando. E por que eu estou te pedindo isso? Porque assim você me ajuda a alcançar mais e mais colegas médicos que realmente precisam saber do que eu vou falar aqui. Porque, gente, é o seguinte, eu preciso da ajuda de vocês para disseminar os conhecimentos sobre as doenças endócrinas. Porque é o seguinte, para que nós, médicos, né, espalhados aí por esse Brasil afora e até fora do Brasil também, para que nós possamos oferecer um atendimento de mais qualidade para os nossos pacientes. Tudo que eu quero aqui é democratizar os conhecimentos em endocrinologia,
Porque isso, gente, é um ganha-ganha-ganha. É tipo assim, você sai ganhando porque você vai se sentir mais seguro, você vai atuar sabendo que você está fazendo a coisa certa, o paciente vai ter muito mais qualidade de vida, né? Vai ter a chance de viver mais. Então, a sociedade como um todo, ela é beneficiada. Então, todo mundo sai ganhando. Então, é isso aí. Bom, então, dito isso, vamos lá, porque hoje o nosso tema aqui é o câncer de tireoide, é o que todo médico precisa saber sobre esse assunto. E aí eu te falei que a gente vai falar de uma forma bem prática, né, de uma maneira bem assim, do dia a dia mesmo, né, para te ajudar ali na tomada de decisão, o que você faz, como que você conduz. Então, para a gente falar disso, vamos começar com uma situação hipotética aqui, de que você atende uma paciente no seu local de atendimento, né? Se você trabalha num posto de saúde, se você trabalha numa clínica, num consultório, enfim, dentro de um hospital ou onde for. E aí você atende uma paciente de 48 anos, sexo feminino, e ela vem para uma primeira consulta. E aí ela te conta que ela se mudou recentemente para a sua cidade. Então, ela morava em outro local e ela veio. E daí ela está vindo consultar, te contando que ela teve um diagnóstico de câncer de tireoide há cerca de 1 ano atrás. E aí, ela foi tratada cirurgicamente, ela fez uma tireoidectomia total e está em uso de levotiroxina, 125 microgramas por dia. Beleza. E aí, né? Aí já fica aquele negócio, meu Deus do céu, essa paciente teve câncer de tireoide, como é que será que faz com isso, né? Como é que se faz o acompanhamento? O que eu tenho que fazer? Que exame que eu tenho que pedir? Como que eu, né? O que eu tenho que fazer para conduzir o caso? Então, vamos lá. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. É para isso que a gente está aqui hoje. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é o seguinte. Vamos dar nome aos bois, tá bom? Então, vamos esclarecer certas coisas aqui sobre o câncer de tireoide. É o seguinte, existem alguns tipos de câncer de tireoide. Na verdade, vários. Porém, a imensa maioria dos pacientes com câncer de tireoide vai ter o chamado câncer diferenciado da tireoide. Tipo assim, 90% dos pacientes com câncer de tireoide têm, na verdade, o câncer diferenciado. E o que é câncer diferenciado de tireoide? É assim, o câncer diferenciado é um tipo de câncer que tem origem na célula folicular tireoidiana, naquela célula que é a unidade funcional, né, da tireoide, que é aquela célula que produz hormônio tireoidiano e tudo. Então, a imensa maioria dos pacientes vai ter esse tipo de câncer. Existem outros, né? Por exemplo, tem o câncer medular, que é originário na célula parafolicular, né? Que é uma célula vizinha ali às células do parênquima mesmo, né? Que são as células foliculares. Então, tem o câncer medular, tem também o câncer anaplásico, né? Que é uma forma muito agressiva, né, de câncer de tireoide e que, na verdade, felizmente, é uma forma bem rara. Daí a gente tem também linfoma, tem metástase, enfim, tem outros tipos. Porém, 90% é câncer diferenciado. Então, na prática, no dia a dia, se falou em câncer de tireoide, você pensa em câncer diferenciado da tireoide. Beleza? Esse grupo, que é 90%, né, dos casos, esse grupo específico, ele vai ter algumas características. Então, assim, toda vez que você ouve, né, câncer de tireoide, você pensa nessa doença, que tem algumas características que eu vou te falar aqui. A primeira característica que é muito importante é o seguinte, é que o câncer diferenciado da tireoide, ele tem um comportamento biológico pouco agressivo. Essa é uma doença que tem um potencial de cura grande.
E é uma doença que, mesmo quando ela recidiva, né? Porque afinal de contas é um câncer, então pode recidivar, mas mesmo quando ela recidiva, a gente tem boas chances de oferecer tratamento para a doença recidivada. Então, isso significa que a sobrevida em 10 anos do câncer diferenciado da tireoide é alta, né? Essa é uma doença, embora seja maligna, né? Ela tem um comportamento, assim, muito gratificante, isso de uma maneira geral, né? De uma maneira geral. Então, assim, o câncer diferenciado da tireoide, a gente até brinca, assim, né? Costuma dizer que quem está acostumado, né, a acompanhar pacientes com câncer de tireoide, como eu, no caso, a gente costuma dizer o seguinte, que, se eu tiver que ter um câncer, eu escolheria ter um câncer de tireoide, um câncer diferenciado da tireoide, né? Justamente por conta desse padrão, desse perfil. É lógico que não vai ser 100%, né? Vai ter os casos que vão ter uma evolução mais agressiva e tudo mais, mas a maioria dos pacientes vai ter um padrão de doença pouco agressivo. Então, primeira coisa, você tem que entender esse contexto, esse cenário, né? E aí, outra coisa que é importante você conhecer e saber é o seguinte: aqui no câncer de tireoide, nosso tratamento padrão é a cirurgia. E, de uma maneira geral, não vai ser 100% dos casos, vai ter situações em que a conduta cirúrgica pode ser menos agressiva, mas, de uma maneira geral, a boa parte dos pacientes, né, ou grande parte dos pacientes, vai precisar de tireoidectomia total. Então, tireoidectomia total implica em uma deficiência permanente de hormônios tireoidianos. Então, o paciente que tem câncer de tireoide, ele vai desenvolver um hipotireoidismo, né? Vai ser um hipotireoidismo em consequência da tireoidectomia total. Isso também é um aspecto importante. Então, todo paciente com câncer, todo não, né? Mas quase todo paciente com câncer de tireoide, os pacientes que fazem tireoidectomia total, que são a maioria, esses pacientes vão ter um hipotireoidismo e vão necessitar de uma reposição hormonal tireoidiana para o resto da vida, né? Esse é um aspecto também. Outra coisa que é importante você saber é que, além do tratamento cirúrgico, né, que é o tratamento padrão, existe a possibilidade, então, um percentual significativo dos pacientes vão precisar de uma complementação do tratamento com um iodo radioativo, com um radioiodo. Então, quando a gente pensa em câncer de tireoide, a gente automaticamente pensa assim: é uma doença que tem um potencial de cura bom, é uma doença que costuma ter um curso pouco agressivo, é uma doença que é tratada cirurgicamente e é uma doença que pode necessitar de um complemento no pós-operatório com iodo radioativo. Então, o radioiodo, né, o iodo radioativo, ele dentro do perfil das doenças endócrinas, né, basicamente das doenças tireoidianas, a gente vai ter duas situações em que a gente usa o iodo radioativo. Tem o hipertireoidismo, né, que uma das opções de tratamento para o hipertireoidismo é o radioiodo, e tem também o câncer de tireoide. Mas veja, no câncer de tireoide, o iodo radioativo é sempre no pós-operatório, é depois de tireoidectomia, tá bom? Então, o iodo radioativo ele vai servir como um tratamento complementar à cirurgia, e ao longo do acompanhamento, caso o paciente apresente recidiva, também pode ser necessário um tratamento com iodo radioativo para tratar, né, a recidiva, tá? Tratar as metástases, sejam elas locorregionais ou à distância, tá bom? Beleza, então, tendo esses conceitos gerais em mente, né, vamos começar a entrar aí no dia a dia, a hora que o paciente chega, como que é.
Então, é o seguinte. Quando o paciente chega, né? Como é que a gente chega nesse diagnóstico do câncer de tireoide? Hoje, o nosso objetivo aqui não é falar sobre como diagnosticar o câncer de tireoide, não. Nosso objetivo é falar como seguir o paciente, né? Que já tem o diagnóstico e tudo. Porém, rapidamente eu preciso te falar. Por quê? Porque tem muita gente com dúvida nessa parte. Então, é o seguinte, normalmente, como é que um paciente descobre que ele tem câncer de tireoide? Normalmente é porque ele tinha um nódulo na tireoide. Esse nódulo tinha uma suspeita para malignidade, né? As características dele no ultrassom eram características suspeitas. E daí, quando se faz a punção, né, a PAF, daí vem lá um resultado sugestivo, né? Ou suspeito para câncer de tireoide. Bom, isso traduzindo, né, na prática, assim, como é que é? É uma PAF que vem com o laudo Bethesda 5 ou Bethesda 6, né, que são as duas categorias ali, né? O Bethesda 5 seria uma chance de 75%, né? De até 75% desse nódulo ser de fato um nódulo maligno, e o Bethesda 6 é quando é 95% a 97% de chance daquele nódulo ser maligno. E aí o que acontece? Aí o paciente tem esse resultado dessa punção, né, dessa biópsia aspirativa, e aí ele vai para a cirurgia, e na cirurgia a gente tem o anátomo patológico, que vai então confirmar ou eventualmente vai excluir o diagnóstico de malignidade. Então, olha só, como que a gente realmente define o diagnóstico do câncer de tireoide? Esse diagnóstico, gente, ele é anátomo-patológico. Aí você fala assim, mas a PAF, o Bethesda, tarará. Tudo aquilo ali é um caminho que você segue para ver se o paciente tem a indicação de um tratamento cirúrgico, se o risco dele ser portador de uma doença maligna é alto o bastante para merecer uma análise anátomo-patológica. Mas o diagnóstico mesmo é com a peça cirúrgica. Olha, PAF Bethesda 6 é altamente provável que o paciente tenha câncer. Porém, o diagnóstico é só no anátomo patológico. Por que eu estou falando isso? Porque o pessoal confunde isso. Às vezes, então, assim, por exemplo, teve uma aluna que relatou um caso recentemente, né, de uma paciente que veio para consulta com ela com um histórico de ter tido um câncer de tireoide. E aí, questionando se esse câncer seria um câncer diferenciado da tireoide, daí ela disse assim, era um Bethesda 6. Então, assim, a paciente já foi operada, já fez, né, o anátomo patológico, tudo mais, a cirurgia já aconteceu há um tempo atrás. E aí, assim, então, aonde que a gente vai buscar informação, né, sobre a real natureza da doença da paciente? É no anátomo patológico. Então, o que deu lá na biópsia já não me interessa mais. A PAF, o resultado, né, da PAF é muito importante quando você está investigando, para você decidir se você vai encaminhar o paciente para cirurgia ou não. Porém, uma vez que o paciente foi encaminhado para a cirurgia, daí, a partir desse momento, o que me interessa é o anátomo patológico. Porque um Bethesda 5 tem aí 25% de chance de não ser maligno, de, na verdade, ser uma doença benigna. As chances maiores são de se confirmar malignidade, porém não é diagnóstico. O diagnóstico definitivo só sai com o anátomo patológico. Um Bethesda 6, como eu falei, tem até 5% ali de chance também de, na verdade, ser uma doença benigna. Então, o que estabelece definitivamente o diagnóstico é o anátomo patológico. Beleza? Muito bem. Dito isso,
ditas todas essas premissas, tem mais algo que eu preciso te falar também. São tudo coisas que já tem que estar na sua cabeça, né? Que você já tem que ter uma visão geral sobre o que é essa doença. Então, além desses aspectos todos que eu te falei, tem mais uma coisa que é importante, que é o seguinte. O paciente com câncer diferenciado da tireoide, então você já sabe, ele vai ter hipotireoidismo, porque ele fez tireoidectomia total, então ele vai necessitar de reposição com levotiroxina. Mas tem algo a mais que você precisa saber, que é o seguinte, o paciente com câncer diferenciado da tireoide, veja bem, você tem lá na fisiologia, né? Como é que a tireoide funciona normalmente? Normalmente, a tireoide funciona assim. A gente tem a célula folicular, que é a unidade funcional, né? Que é a célula que produz hormônio. Essa célula aí, ela funciona mediante um estímulo pelo TSH, beleza? Então, o TSH, quando ele liga no receptor que está lá na célula folicular, o TSH, ele estimula todas as etapas da síntese de hormônio tireoidiano, certo? Estimula todas as etapas da síntese hormonal. E, além disso, o TSH também é trófico para essas células, ou seja, ele estimula crescimento e diferenciação das células foliculares. Então, quando um paciente tem um câncer diferenciado da tireoide, o câncer diferenciado da tireoide, ele é originado nessa célula, na célula folicular. E, como o próprio nome diz, ele é um câncer diferenciado. O que isso significa? Isso significa que a célula tumoral, ela é muito semelhante à célula folicular normal. E isso que significa o câncer ser diferenciado, né? E aí, ou seja, a célula tumoral, ela responde ao TSH. Assim como a célula folicular normal responde. Então, se você tem uma célula tumoral, né? Essa célula tumoral, ela pode responder ao TSH com proliferação. Em outras palavras, o TSH é um fator potencial para recidiva do câncer de tireoide. Então, por conta disso, a gente precisa, muitas vezes, né, quando a gente analisa aquele câncer, daquele paciente individualizado, e a gente vê que é um paciente que tem um risco de recidivar a doença, né, que é um risco relevante, daí o que a gente vai fazer? Quando a gente faz a reposição hormonal com a levotiroxina, a gente não vai querer só normalizar o TSH. A gente vai querer colocar o TSH mais baixinho. Então, a gente vai querer suprimir o TSH com o objetivo de proteger esse paciente de recidiva. Porque o TSH é trófico, ele estimula crescimento, proliferação celular. Então, se for um paciente com um risco, né, de recidiva mais relevante, quando a gente faz a reposição com levotiroxina, a gente não vai se contentar com fazer uma reposição para deixar o TSH dentro da faixa normal. A gente vai querer um TSH baixinho. Então, você entende que existe uma lógica para isso? Então, é por isso que a gente vai ter as metas para o TSH. É por isso. Porque se o risco de recidiva do paciente for significativo, ele vai merecer esse cuidado. Quando a gente coloca o TSH mais para baixo, né, quando a gente suprime o TSH, a gente vai trazer uma iatrogenia, né? Porque
A ideia da reposição hormonal, de uma maneira geral, é mimetizar o fisiológico. E o que é fisiológico? Fisiológico é um TSH dentro da faixa normal. Só que quando a gente objetiva colocar o TSH mais baixinho para proteger o paciente de uma recidiva, na verdade, a gente está colocando uma situação artificial. A gente está induzindo um hipertireoidismo subclínico, porque a gente bota o TSH baixinho, mas mantém o T4 livre normal. Então, a gente faz um hipotireoidismo subclínico. E aí, então, assim, para valer a pena, né, a gente expor o paciente a um hipertireoidismo subclínico, aí você pode pensar, uai, Monalisa, mas qual que é o problema, né? Qual que é o inconveniente do hipertireoidismo subclínico? Então, só para não deixar nenhuma aresta no seu raciocínio, o inconveniente do hipertireoidismo subclínico é uma predisposição a ataque a arritmias e uma predisposição à osteoporose. São as duas consequências possíveis do hipertireoidismo subclínico. Então, num paciente que tenha, né, tido um câncer diferenciado da tireoide, a gente vai colocar na balança. Poxa, será que o risco dele recidivar justifica eu induzir um hipertireoidismo subclínico? Quer dizer, né, o benefício dessa conduta supera os potenciais efeitos, né, deletérios que ela pode trazer? Então, a gente vai colocar isso na balança. Mas você entende que tem um racional? Então, muito bem. No segmento do paciente com câncer diferenciado da tireoide, você vai precisar entender se o paciente vai poder ficar só com uma reposição fisiológica, né, da levotiroxina, ou se essa dose de levotiroxina vai ter que ser um pouquinho acima da dose que deixaria o TSH normal para jogar o TSH um pouco mais para baixo. E aí, então o que acontece? Aí você, né, no acompanhamento, você tem que ter isso em mente. Nossa, né? Eu não quero que meu paciente tenha recidiva, mas eu também, né? Se esse risco de recidiva for pequeno, tá tudo bem, mas se esse risco for relevante, eu vou ter que levar isso em consideração na minha conduta, na hora do meu segmento, né? E como que a gente faz o acompanhamento? Olha, isso aqui é muito importante, isso que eu vou te falar agora, você presta atenção, porque talvez você não tenha esse conceito. E se você tiver esse conceito, isso vai facilitar muito a sua compreensão sobre o câncer de tireoide. Então é o seguinte, quando o paciente tem lá um câncer de cólon, daí a gente tem alguns marcadores tumorais, né? Tem o CEA, CA125, né? São marcadores aí para o câncer de cólon. Quando o paciente tem um câncer de ovário, né? Tem lá o CA199, se eu não me engano, né? Então, tem marcador tumoral. O câncer diferenciado da tireoide não tem marcador tumoral. Não tem. Muito bem. Porém, no câncer diferenciado da tireoide, a gente tem a oportunidade de fabricar, de criar um marcador tumoral. E esse marcador tumoral, né, que é criado, fabricado por nós, né, ele não é um marcador tumoral, mas ele vai funcionar como um marcador tumoral, é a tireoglobulina. Então, deixa eu te explicar como que é essa história da tireoglobulina. O que é tireoglobulina? Vamos lá, ó. Vem comigo que vai fazer sentido, tá bom? Prometo que eu não vou viajar demais. Vai fazer sentido para você. A tireoglobulina é uma proteína produzida pela nossa famosa célula folicular tireoidiana. Então, quando a célula folicular, que é a unidade funcional da tireoide, né? É a célula que representa a tireoide, que exerce a função de produzir hormônio tireoidiano. Essa célula folicular, para ela fazer hormônio tireoidiano, ela vai precisar dessa proteína, que é matéria-prima, está envolvida ali na síntese de hormônio, essa proteína chamada tireoglobulina. E olha só que interessante.
É só a tireoide que faz tireoglobulina. Não tem nenhuma outra célula, nenhum outro tecido, nenhum outro órgão do organismo que produza tireoglobulina. É só a célula folicular tireoidiana. E daí, eu já te falei, você já sabe, isso já está bem claro para você, que o câncer diferenciado da tireoide, como o próprio nome está dizendo, ele é um tipo de câncer em que a célula tumoral é bem diferenciada, portanto, ela é muito parecida com a célula folicular normal. Daí, o fato é que as células malignas do câncer diferenciado de tireoide, elas costumam, à semelhança da célula folicular normal, elas costumam fabricar tireoglobulina. Então, se eu sei que o único local do organismo onde se produz tireoglobulina é na tireoide, e se eu sei que o câncer diferenciado da tireoide também faz tireoglobulina, assim como a célula da tireoide normal faz, olha só, se eu tiro a tireoide do meu paciente, faço tireoidectomia total, ele não tem mais tireoide. Então, essa pessoa não deve mais produzir tireoglobulina. Se eu tirei a tireoide toda, eu espero uma tireoglobulina indetectável. Não tem mais fonte. No entanto, se é um paciente que teve câncer diferenciado, né? Ele tirou a tireoide por causa de um câncer. Então, se esse paciente fizer uma recidiva, né? Seja local, seja uma metástase locorregional, ou seja uma metástase à distância, essa metástase é altamente provável que ela vá produzir tireoglobulina. Isso é o que, essa é que é a dinâmica da gente transformar a tireoglobulina em um marcador tumoral. Então, a gente usa a tireoglobulina no acompanhamento, né, no segmento do paciente que teve câncer de tireoide, porque a gente espera, já que ele fez tireoidectomia total, a gente espera que ele tenha uma tireoglobulina zerada, né? E aí, se a gente encontra tireoglobulina presente, isso é uma luzinha piscando de que esse paciente está apresentando uma recidiva da doença. Beleza? Então, no acompanhamento, a gente vai seguir o paciente com dosagem da tireoglobulina. Além disso, a gente também dosa o anticorpo antitireoglobulina. Aí você pode pensar, para que fazer anticorpo antitireoglobulina? É meramente porque a presença de autoanticorpos na circulação pode interferir no método de dosagem da tireoglobulina. Então, é importante ter o anticorpo junto, só para a gente ter certeza que naquele paciente o anticorpo está negativo, né? Então, eu posso confiar no resultado da minha tireoglobulina. Além da tireoglobulina, né, que é o grande carro-chefe do acompanhamento do paciente com câncer de tireoide, a gente também tem o ultrassom cervical, que vai ser importante, principalmente, né, no início, nos primeiros anos do acompanhamento. E também, toda vez que a tireoglobulina vier alta, a primeira coisa que a gente vai pensar vai ser em fazer ultrassom cervical. Por quê? Porque as metástases de câncer diferenciado da tireoide normalmente vão ser locorregionais, vão ser para os linfonodos cervicais. Então, o ultrassom cervical vai ser muito interessante, né, para a gente identificar metástases locorregionais. Então, tendo tudo isso aí, todos esses elementos, né, depois da gente dar nome aos bois, você entender quem é quem e por que cada um desses elementos está presente, para que a gente complete esse raciocínio. Aí você precisa entender mais uma coisa. O paciente chegou para você, ele ou ela operou da tireoide, tem um anátomo patológico mostrando que era um câncer diferenciado da tireoide. Então, você vai precisar fazer o que a gente chama de estratificação de risco. O que é isso?
Gente, nada mais é do que a oportunidade de você individualizar a conduta. Você quer saber se o paciente que está na sua frente, que já foi operado, né? Se esse paciente, qual que é a chance dele ter recidiva da doença? Ou qual que é a chance dele ter ficado curado com a cirurgia, tendo feito ou não iodo radioativo complementar, ou se ele ainda não fez, se ele está no pós-operatório imediato, para você poder definir se ele vai precisar do complemento com radiodo ou não. Então, é para isso que serve a estratificação de risco. Risco de quê? Risco de recidiva. É para você olhar para o seu paciente e falar assim, não, esse aqui está curado, está tranquilo, é só levotiroxina em doses fisiológicas e beleza. Uma vez por ano eu te vejo. Ou então, você fala, opa, não, peraí, você vem cá, que só a tireoidectomia a gente não tem, né, uma segurança muito definitiva, a gente vai precisar complementar com radiodo, né? E eu vou precisar suprimir o seu TSH e tal, né, para a gente, né, ficar de olho, porque existe uma chance de recidiva. Então, esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. O que você precisa separar ali, joio do trigo, né? Você precisa individualizar o seu paciente. Individualizar. Então, se você fizer isso, aí você entende. Ah, não, o risco é pequeno, eu vou ser mais tranquilinho. Ah, não, o risco é maior, eu vou ser mais intervencionista, eu vou monitorar mais de perto, eu vou suprimir o TSH e tal, certo? Então, é esse essa é a lógica, esse é o sistema que a gente tem. Tem uma pergunta da Berenice, deixa eu ver aqui. Ó. Se o anticorpo vier positivo, pode alterar a tireoglobulina? Sim. Então, só para deixar bem claro esse raciocínio, o anticorpo positivo pode interferir no ensaio de dosagem da tireoglobulina e pode, olha só o perigo, pode te mostrar um resultado falso negativo da tireoglobulina. Ou seja, uma paciente que tenha no sangue dela a tireoglobulina presente, positiva. Por quê? Porque ela tem uma metástase, né, que está produzindo tireoglobulina e jogando ali no sangue. Porém, se ela também tem um anticorpo, se ela tem uma autoimunidade ali, né, e o anticorpo dela, antitireoglobulina, está positivo, na hora que você faz a dosagem de tireoglobulina, o método, ele pode sofrer interferência da presença desse anticorpo. E aí, se o resultado da tireoglobulina real era, sei lá, 20, daí vem um resultado menor do que 0,04. Quer dizer, vem um resultado indetectável. Daí você vai achar que a sua paciente está em remissão, né? Que a doença está controlada e tudo mais, sendo que isso não é verdade, né? Sendo que existe uma metástase ali, você vai comer bola. Então, é por isso que, se o anticorpo vier positivo, aí você não interpreta a tireoglobulina. Você olha para o anticorpo e fala, eita, como assim autoimunidade? Gente, cadê o estímulo antigênico? Se eu tirei a tireoide, teoricamente, não era para ter autoimunidade, né? Os pacientes que têm, por exemplo, tem tireoidite Hashimoto, e aí descobre um câncer de tireoide. Daí faz a tireoidectomia, a tendência é, com o passar dos meses, né? Das semanas, dos meses, às vezes até leva alguns anos para acontecer isso, mas a tendência é, se o paciente tinha anticorpo positivo, esse anticorpo vai decaindo até negativar. Por quê? Porque depois que você tira a tireoide, acaba o estímulo antigênico para aquela disfunção imunológica, né? Para aquela alteração autoimune. Então, a tendência é diminuir a produção do anticorpo até ele negativar. Então, se você tem um paciente que já fez tireoidectomia, né? Que não tem tireoide mais, e aí ele aparece com um anticorpo positivo, uai, mas da onde que tá vindo esse estímulo?
certo? Então, isso acende a luzinha para recidiva, para doença recidivada. Ops. Desculpa, gente, deu uma pausada aqui, mas acho que voltou. Beleza, acho que tá tudo bem aqui no Instagram, aqui no YouTube tá tudo bem. Bom, então, dito isso, espero que tenha ficado claro, né? Porque daí você tem que interpretar, tem que trabalhar. Se o anticorpo está positivo, você vai trabalhar com o anticorpo, tá? Beleza. Então, agora sim, vamos voltar para a nossa paciente, que é uma mulher de 48 anos, né, que se mudou recentemente para a sua cidade, né? E aí ela chega para uma primeira consulta com você e te conta que há um ano atrás ela teve um diagnóstico de câncer de tireoide, ela fez tireoidectomia total e atualmente ela está usando levotiroxina, 125 microgramas por dia. Beleza. Então, depois de tudo que eu te falei, como que você tem que manejar essa paciente? O que que você precisa de informação? Olha só, você vai precisar individualizar para saber, será que essa paciente eu preciso acompanhar mais de perto? Será que o risco dela de recidiva é relevante o bastante para merecer, né, uma supressão de TSH? Ou será que não? Será que ela precisa tomar radiodo? Será que ela tomou ou não tomou? Né? Tudo isso aí. Então, como é que você vai fazer isso? Olha, para essa paciente, como ela teve, né, um diagnóstico aí relativamente recente, né, ela tem uma história da tireoidectomia há um ano, então a história dela está bem fresca. Então, você precisa até mesmo considerar a possibilidade dela precisar de um radiodo ou não, né? Então, o que você precisa aqui? Você precisa estadiar. Como é que a gente faz estadiamento? Com anátomo patológico. Então, seria interessante essa paciente trazer. Aí você fala assim: eu vou pedir para ela trazer o resultado da PAF, o ultrassom que ela tinha. Gente, isso não interessa mais, não. Isso aí era lá antes dela operar. Agora que ela já fez a tireoidectomia, eu quero ver o anátomo patológico. Eu quero ver exames de acompanhamento que ela tenha feito da cirurgia para cá. Eu quero entender se ela tomou radiodo ou não, né? Eu preciso perguntar para ela. E aí, para que tudo isso? Para eu poder saber, porque se você perguntar assim para mim, Mona Lisa, o TSH dessa paciente veio um TSH de 1. Será que tá bom? Eu preciso mexer na dose da levotiroxina? Gente, eu não sei. Como é que eu vou te responder isso? Eu preciso estadiar a doença dessa paciente. Eu tenho que fazer a estratificação de risco. Qual que é o risco dela, da doença dela voltar, da doença dela recidivar? Para daí eu pensar, então tá bom. Se o risco é pequeno, TSH de 1 tá ótimo, ok, beleza. Não, mas se o risco é maior... Você entende que existe uma lógica? Então, assim, nesse primeiro momento, eu preciso fazer a estratificação de risco. E aí, como ela já tem um ano, né, da cirurgia, eu preciso também conhecer o que ela fez, o que se passou ao longo desse ano. Será que ela já fez uma avaliação de controle com dosagem de tireoglobulina, com ultrassom cervical, com anticorpo, antitireoglobulina e tudo mais, né? Se ela ainda não fez, eu vou precisar fazer. Agora, antes de mais nada, eu preciso ver o anátomo patológico, eu fazer uma estratificação de risco e aí colocar a casa em ordem, né? Saber se tudo aquilo que era necessário ser feito foi feito, né? Então, eu estou querendo dizer, saber se ela precisava fazer radiodo complementar ou não, né? E para saber também como que deve ser o meu acompanhamento, onde que eu vou deixar o TSH dela, se essa dose de levotiroxina está boa ou não, eu vou saber isso quando eu tiver esses dados e eu tiver estratificado o risco. Entende? Então, assim, nesse momento, o que me interessa é a história dela a partir da biópsia. A partir da biópsia. Mas ela tinha um nódulo de 2 centímetros.
Isso agora ficou muito menos relevante, né? Isso tudo era importante lá atrás, agora, né, são outros parâmetros que me interessam. Agora eu quero ver um ultrassom cervical, depois que a paciente já fez tireoidectomia, para avaliar as cadeias de linfonodos cervicais. Eu não estou mais interessada no ultrassom de tireoide quando ela tinha tireoide. Isso aí já virou lenda, né? Já não importa mais. Tá vendo como que assim, ó, se a gente entende os porquês, né? Se a gente entende cada coisa, o negócio faz sentido na nossa cabeça. E aí a gente consegue organizar as ideias para tomar as melhores condutas. Beleza? Então é o seguinte, se você gostou... deixa eu só ver aqui, gente, porque às vezes tem... Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe com o maior número de colegas possível. Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, não deixe de postar aqui embaixo, tá bom? Eu espero ter esclarecido as dúvidas que me chegaram aí ao longo dos dias. Eu fui colocando aqui as respostas dentro da nossa conversa. Teve gente que perguntou sobre tireoglobulina, sobre anticorpo, sobre várias coisas, sobre radiodo. Então, assim, eu espero ter esclarecido, né, as principais dúvidas, mas se ainda te ficou dúvida, posta aqui ou interage comigo também, tá bom? Lá no Instagram, nos stories, enfim, né, no direct também, porque a interação é super bem-vinda. Isso me permite entender melhor aquilo que você realmente precisa saber para que a gente possa ir construindo cada dia, né, episódios mais produtivos aqui do Descomplicando a Endócrino, que o nosso objetivo é democratizar os conhecimentos em endocrinologia, permitir que você, que é médico, né, que você possa atender os seus pacientes com segurança e com qualidade, estando atualizado, tá bom? Esse aqui foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Um beijo grande e até a próxima.